A Cidade das Máscaras, Genevieve Cogman. Tradução, Regiane Wernas. Agradecimentos. Mais uma vez, agradeço a todos que me ajudaram com este livro. Agradeço a minha agente, Lucilene Diver, que me ajudou a encontrar monstros nas profundezas de Londres, e a minha editora, Bella Pagan, que é maravilhosa no que faz e a quem este livro deve muito. Agradeço aos meus leitores beta, aos meus amigos, à minha família, aos meus apoiadores e ao time de classificações no trabalho. Sua ajuda é muito apreciada. E muitos agradecimentos à linda cidade de Veneza, que merece um texto muito melhor do que fui capaz de lhes dar. Manual do Bibliotecário Estudante. Trecho retirado do documento de instruções sobre a orientação entre vários mundos. Seção 2.1, versão 4.13. Autor, Coppelia. Editor, Koschei. Revisores, Gervais e Nishikuma. Somente para pessoas autorizadas. Introdução. Agora você já passou pelo treinamento básico e vai trabalhar em um campo com um bibliotecário mais experiente ou se preparar para isso. Este documento confidencial é um exame mais profundo da posição da biblioteca em relação aos féricos e aos dragões. Vai ajudá-lo a entender por que permanecemos desvinculados de qualquer lado. Os féricos, sua predisposição para o caos e seus poderes. Você deve estar ciente dos perigos que os féricos oferecem à humanidade. Eles se sustentam mediante as interações emocionais com humanos, se alimentando de nós dessa forma. E vem todo mundo que não eles mesmos, humanos e até outros féricos, como meros participantes que desempenham papéis coadjuvantes em suas histórias pessoais. E aqui temos um interessante círculo vicioso. Quanto mais dramáticas suas histórias pessoais se tornam, por exemplo, desempenhando o papel do vilão, do trapaceiro ou do herói, mais poder os féricos podem conseguir. E quanto mais poderosos eles forem, mais estereotipado esse comportamento encenado se torna. Como resultado de tudo isso, o ponto de vista dos féricos fica de forma correspondente mais sociopata com o tempo. Em termos de outros perigos, os féricos exibem poderes que vão da capacidade de se vestir com glamour básico para afetar a percepção humana sobre eles, à habilidade de manipular emocionalmente os que estão ao seu redor. Além disso, os féricos mais poderosos demonstram ocasionalmente poderes mágicos ou físicos específicos, dependendo do arquétipo ou do estereótipo pessoal que tenham optado por adotar. Os féricos, seus mundos. Os mundos conhecidos estão distribuídos ao longo de um espectro que abrange desde a ordem até o caos. E quanto mais profundamente nos aventuramos nos mundos afetados pelo caos, mais féricos podem ser encontrados neles. Nos mundos afetados existe, claro, o risco de humanos serem contaminados pelo caos. Isso pode comprometer os poderes de um bibliotecário ou até impedi-lo de voltar para a biblioteca. Em um mundo assim, dominados pelos féricos, a humanidade forma um elenco coadjuvante. O papel dos humanos variam desde animais de estimação até comida, e são vistos como adereços dos psicodramas, romances ou vendetas aos quais os féricos ao redor se dedicam. Féricos, estes contaminados de corpo e alma pelo caos, féricos, individuais ou mais fracos, podem ser capazes de interagir com bibliotecários individualmente, em um nível relativamente humano. Os mais poderosos não vão querer e não serão capazes de fazer isso. Cuidado na hora de formar alianças, caso aproximações aparentemente simpáticas
forem feitas, pois eles ainda obedecerão a motivações muito féricas. Féricos ou dragões. Prós e contras. Você pode se perguntar, por que não nos aliamos diretamente aos dragões? Eles procuram a ordem, assim como os féricos procuram o caos, e representam a realidade, da mesma forma que os féricos abraçam e se fortalecem mediante conceitos de ficção e realidade. Dessa forma, os dragões estimam o mundo real, entre aspas, e o físico acima de tudo, tendo pouca paciência para questões da imaginação. Então, por que não devemos abraçar a realidade física? A resposta é que, na forma deles, os dragões são tão tendenciosos e não humanos em seu ponto de vista quanto os féricos. Os dragões, sua predisposição pela ordem e seus poderes. Os dragões podem representar o mundo físico, o mundo que podemos tocar, se preferir. Mas a realidade física não é gentil. É dura, bruta, impiedosa. Os poderes dos dragões lastreiam-se no reino físico. Eles conseguem controlar o tempo, as marés, a terra e assim por diante. Dragões também são altamente práticos em seus pensamentos e veem pouca necessidade de discutir sobre democracia, autodeterminação humana e outras fantasias do tipo, uma vez que se consideram, evidentemente, as criaturas mais poderosas presentes. Eles acreditam que têm automaticamente o direito de governar por causa disso. Então, nos mundos em que um alto grau de ordem esteja presente, os dragões governam abertamente ou nos bastidores. A biblioteca. Como ela mantém o equilíbrio? Por intermédio de suas portas que conduzem a múltiplos mundos alternativos, ligações estabelecidas mediante a coleta de livros-chave desses mundos, a biblioteca ajuda a manter o equilíbrio. Suas conexões com mundos diversos impedem que eles se afastem demais em direção ao caos ou à ordem, de modo a estabelecer, em algum ponto no meio, um ambiente razoavelmente estável para os humanos. Bibliotecários júniores podem ser altamente penalizados se forem flagrados fazendo pactos não autorizados com os féricos, principalmente se isso prejudicar a neutralidade tão importante da biblioteca, que deve ser preservada a todo custo. É preciso ressaltar que não estamos aqui para fazer julgamentos sobre o que é melhor para a humanidade. A humanidade deve tomar suas próprias decisões. O propósito da biblioteca é preservar a humanidade da realidade absoluta ou da irrealidade absoluta. E você fará exatamente isso por meio da coleta dos livros indicados para manter o equilíbrio.